Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia e a aula de hoje é a aula 45.1. Vamos estar falando de um tecido muito importante, que é o tecido nervoso. Se não é o mais importante, não tem nem como falar, né? É o mais importante do corpo, porque ele comanda até mesmo os tecidos que nós já estudamos. Conjuntivo, muscular, tecido ósseo. Então, é o tecido mais importante do nosso corpo. E ele vai estar, como a professora Laísa falou, coordenando aí. Então, você que tá aí meio... tô despertando agora, professora, para a aula. Então, pega o teu material e vamos embora, que a gente vai começar agorinha. Aula 45.1. Isso aí. No quadro. Tecido nervoso, né? Ele é nervoso, ele não é nervoso não, gente. Isso é o nome que ele recebe, mas é um tecido aí maravilhoso, né? Um tecido que ele comanda várias e várias funções do nosso corpo, até mesmo quando a gente está descansando, esse tecido aí tá trabalhando, ele não para. Por isso que a gente fala que ele tem o maior gasto metabólico em relação aos outros tecidos, porque até mesmo quando a gente acha que a gente está descansando, ele não para. E como pontos principais, vamos estar falando dos neurônios, né? Já vou dar uma deixa aí, o neurônio é a célula nervosa, mas será que só tem o neurônio? Vamos lá, vamos ver aí. Além do neurônio, a gente vai falar sobre o impulso nervoso e os arcos reflexos. Que será isso, né? É isso aí. Né? O tecido nervoso, vocês já percebem aí, uma célula, mas é uma célula bem diferente do que a gente vem estudando ao longo aí dos tecidos, né, que a gente já viu. A gente vai perceber que é uma célula que ela lembra, eu posso dizer assim, né, professora, uma árvore. Como assim, professora, a senhora está vendo uma árvore? É, assim, cada um enxerga o que quer, mas eu vejo assim uma árvore. Né? Vale lembrar que ela vai ter um prolongamento que a gente chama de axônio. Vamos lá, professora, marca aí para mim. Vamos ter esse prolongamento que a gente chama de axônio e entre esses prolongamentos vamos ter uma estrutura, né, que a gente chama também de bainha de mielina e vamos ter outras estruturas, dendritos, que seria a área que lembra também uma raiz, que recebe, a gente pode dizer assim, que é a área que vai ser a primeira área que vai receber o estímulo. Após os dendritos, nós vamos ter o corpo celular. No corpo celular eu vou encontrar o quê? O núcleo. Aí sim, o axônio, a bainha de mielina e no final a terminação do axônio. Ok? Então é o que a gente vai estar falando, vamos entender um pouquinho de cada estrutura dessa, mas antes é interessante lembrar que o tecido nervoso, ele forma o quê? O nosso sistema nervoso. Embora essa aula, a gente vai falar mais a parte histológica do tecido nervoso, é interessante que a gente tenha, né, essa localização, né, que ele forma o nosso sistema nervoso, esse conjunto aí, forma o sistema nervoso. Isso é muito comum, galera, vocês já viram esse assunto lá no 8º ano, mas é muito comum os alunos ainda se perderem nesse sentido do sistema, o que compõe o sistema nervoso, porque ele tem uma divisão. Então essa divisão, ela recebe a sigla de SNC, que é o sistema nervoso central, e SNP, que é o sistema nervoso periférico. Então você vai pegar o seu caderninho e vai fazer esse registro. Sistema nervoso, aí você tem essas divisões, nervoso central e o nervoso periférico. E o que está dentro do sistema nervoso central? A gente vai ter o encéfalo e a medula espinhal, tá bom? No sistema nervoso periférico, nós vamos ter um aglomerado de corpos celulares ou de neurônios, né? Chama de gânglios nervosos e os seus feixes, que são os prolongamentos dos nervos. Tudo bem? Então, é como se você tivesse uma central que dirigisse e coordenasse para onde você vai ter as reações, que é o sistema nervoso periférico. Isso mesmo. E aí aqui a gente consegue identificar através da imagem o sistema nervoso central, que é dividido, no caso, né, pelo encéfalo, embora a imagem esteja mostrando aqui o cérebro, mas é o encéfalo e a medula espinhal. E nós vamos ter também o sistema nervoso periférico, o SNP, que é o que a professora acabou de citar, que tem essa divisão aí de nervos
e gânglios, né? Então, Distribuído que são todo distribuídos, como vocês percebem, por todo o nosso corpo. Olha aí, gente, olha a potência que é o tecido nervoso. A gente percebe aí quando a gente vê que ele está todo distribuído, o nosso corpo, e ele consegue, o tecido nervoso, ele consegue receber estímulos externos e também estímulos internos. Por isso que ele é um tecido, por isso eu posso dizer que ele é o tecido mais importante do nosso corpo. Por ter essa capacidade aí de receber estímulos externos, seja dor, seja calor, como também estímulos internos para identificar algo, né? Vamos pensar aí, né? Você, sem querer, você trisca numa panela que está quente. Faz frações de segundo, você já tira aquele seu dedinho lá onde você triscou na panela quente, já tirou ali. Aquilo ali é uma resposta ao estímulo que seu corpo recebeu, do calor, da quentura. Então isso aí, gente, a gente nem percebe, né? Porque acontece em frações de segundo, mas se não fosse nosso tecido nervoso, nosso sistema nervoso, a gente não conseguiria ter essa ação, essa resposta a esse estímulo. Por aí a gente vai estar falando mais. Vamos continuar aí, vamos falar aí sobre as células do tecido nervoso. A gente viu lá no início o neurônio. Sim, o neurônio é a célula mais especializada do tecido nervoso. É porque o neurônio é a célula que conduz os impulsos nervosos, as sinapses. Mas além do neurônio, nós temos outras células que também fazem parte do tecido nervoso. E quais são elas? É agora que vocês vão anotar aí no caderno de vocês, tá bom? Nós vamos ter a microglia. Olha aí, se eu falar assim com sotaque diferente, professora, depois você me corrige. Nós vamos ter, além do neurônio, o oligodendrócitos. Olha os nomes, gente. Parece que a professora está falando grego, mas não é não. E os astrócitos. Então, temos, né, esse conjunto, esse emaranhado, juntamente com os nossos neurônios, de outras células. Só que essas células, elas não transmitem impulsos nervosos. A única célula que transmite impulso nervoso é o nosso neurônio, ou célula nervosa. Então, as células do tecido nervoso são denominadas neurônios, que são capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. Olha aí, como eu falei para vocês. Os neurônios têm forma estrelada e são células especializadas. Que a gente mostrou lá no início. Que mostramos no início. Mas, para exemplificar ainda mais, além dos neurônios, como eu citei para vocês, existem também esses outros conjuntos de células que estão agregados ao tecido nervoso. Olha aí, gente, como é que acontece, como é que é, né? Como é que é a estrutura do nosso neurônio. Então, o estímulo, ele chega nessa terminação aqui, né, do dendrito, que é uma recepção. Dendrito, gente. Dendritos. É dendritos, tá? Eu sei que às vezes a gente fala rápido até demais, às vezes pode confundir vocês, mas o estímulo, ele chega nessas terminações receptoras dos dendritos, que lembram raízes, galhos, né, emaranhados, inervações. Então, esse estímulo vai chegar aos dendritos. Dos dendritos, esse estímulo ele vai passar para o corpo celular, onde tem o quê? O núcleo, o nucleolo, que são essas estruturas aqui. Parece uma estrelinha, né? Justamente, esse corpo celular é essa parte aí que lembra a estrela, estrelado. E a partir daí, essa terminação, esse impulso, esse neurotransmissor aí, esse impulso nervoso, vai passar para o axônio, que é essa porção aqui que eu estou circundando. Só que tem um ponto interessante, né, professora? Sim. Que esse impulso nervoso, ele não passa direto. Ele dá saltos. Justamente, ele salta, ele é um saltador. Olha aí, olha que interessante. São impulsos que saltam. Eles não têm aquela linha contínua, é que existem direta. respostas que precisam ser dadas assim, de imediato. E se ela fosse conduzida, porque esse filamento, né, esse prolongamento do neurônio, que é o chamado de axônio, poderia demorar muito. Alguns neurônios são mais curtos, outros são mais longos. Tem uns que chegam a medir praticamente o corpo todo. Então, eles vão se conectando. Então, vai acontecendo de ter pontos onde a gente não vai ter uma estrutura. Que estrutura é essa, professora? Tá vendo esses amarelinhos? É a bainha de mielina. É uma proteção, né,
que a gente vai encontrar lipídios, né? A base de lipídios. E entre essa bainha de mielina, você vai ter os nódulos de Ranvier. E esses nódulos são as regiões não mielinizadas, ou seja, onde não tem a bainha de mielina. E é onde o impulso vai estar vai estar saltando. É como se ele saltasse mesmo, gente. Ele dá aquele salto de um ponto ao outro ponto, ao outro nó, ao outro nódulo. Lembrando, né, que aqui está nódulo de Ranvier, mas vocês também podem ver em algumas literaturas, algumas questões como nó de Ranvier ou nodo de Ranvier, é a mesma coisa, tá bom? Como eu falei, a biologia, né, a gente tem esse negócio de várias nomenclaturas para identificar uma única estrutura. Mas faz parte. Mas vocês são alunos da mediação, vocês não contam. Nessa figura a gente consegue visualizar que a gente tem vários neurônios. Então você tem aqui, ó, um neurônio, 2 neurônios, 3 neurônios, 4, 5 e 6. Olha como é que eles se conectam, né? Só que a gente vai observar uma coisa, eles não chegam um neurônio, ele não se conecta, não se trisca um no outro, não colam no outro, não. Essa informação, ela vai ser passada a partir de neurotransmissores. Você vai ver acompanhando aqui na nossa aula. É isso aí, ao contrário do que a gente está acostumado com os outros tecidos, que tem as células coladas, né? Vamos pensar no tecido epitelial, células que é justaposta. né? O tecido neurológico não tem nada a ver com o tecido epitelial, porque as células, elas estão em conjunto, mas é como se elas não se tocassem, não se ligassem. Mas elas trabalham para um bem comum, né, que é receber estímulos, informações. Então, além deles, né, vamos lá, falamos agora das células do neurônio, além deles, o tecido nervoso também apresenta outros tipos de células, como as células da glia, né, e vem essas nomenclaturas, microglia, astrócitos, oligodendrócitos, né, cuja função é nutrir, sustentar e proteger os neurônios. Então, eles são aqueles amigos que vão auxiliar o neurônio de que forma? Através da nutrição, da sustentação e da sua proteção. Então, olha, eles são realmente amigos mesmo. Exatamente. Uma boa equipe. Vocês podem observar ali na imagem, ó, o oligodendrócitos, que ele parece assim que ele tá segurando, né, os axônios, é como se fosse os bracinhos, tá vendo? Parece que ele tá segurando os dois, sustentando, tá vendo? Então ele tá ali, ó, você tem um neurônio nesse sentido e outro neurônio nesse sentido. E o oligodendrócito tá ali, ó, praticamente segurando os dois. Sustentando, como se ele estivesse sustentando, né? Proteção. É isso mesmo. Então, eles são realmente amigos. Porque eles sustentam, protegem, se precisar, eles nutrem. Isso aí é um verdadeiro significado de amigo mesmo. Então, o tecido ele é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e medula espinhal, né? Quando a gente fala do cérebro e medula espinhal, a gente já sabe que a gente está se referindo ao quê? Ao sistema nervoso central, que tem essa sigla aí, SNC. Isso aí. Então, o tecido nervoso é o responsável pela troca de informações rápidas nos animais. É um tecido bastante importante, pois sem ele não seria possível comandar as diversas partes do organismo de forma rápida e com eficiência. É aquilo que eu falei, né? É uma informação que você capta em frações de segundos, que rapidinho você já consegue ter uma resposta. Ninguém vai enfiar, por exemplo, o dedo numa agulha, mas se você tocar e perceber aquela extremidade, automaticamente a sua resposta é tirar aquele dedo da agulha para você, porque você sabe que ali vai furar, pode infeccionar. Imagina, você às vezes está num ambiente, por exemplo, vamos usar aí o nosso cotidiano da maioria dos nossos alunos da mediação. Vocês vão para campo lidar com gado ou lidar ali com alguma horta, enfim. Normalmente você usa aquelas botinhas, né? E aí, o que é recomendado, a gente lá na NBZ fala sempre disso, né? Emborca as botinhas quando você não está utilizando. Mas se a gente se distrai, já só tira e bota lá. Pode entrar algum animal peçonhento, né? E aí você vai, coloca lá o pé. Se não fosse o sistema nervoso, a gente não perceberia
nem a textura do que a gente estaria entrando em contato, que pode não ser um animal peçonhento, mas pode ser, sei lá, algum animalzinho que entrou ali e você vai sentir que tem alguma coisa. Então você logo tira o pé, ou você realmente vai sentir a dor, que pode ser um ferrão aí de um escorpião, por exemplo. Deus o livre, né? Mas você só vai conseguir fazer essa percepção devido ao nosso sistema nervoso. Isso aí, na imagem aí, gente, a gente consegue captar melhor o sentido de propagação das sinapses, tá bom? Sinapse, professora, são os nossos impulsos nervosos. Então, em algumas questões, em vez de você ver esse nome impulso nervoso, você já vai ver essa palavrinha, sinapse, que são sinais elétricos. Olha que interessante aí, tá bom? Continuando, o neurônio ele vai ser dividido em 3 partes distintas. Então, vamos entender essa parte. Primeiro aqui, né, vamos entender o corpo celular. Né? O corpo celular é a parte onde fica o núcleo e diversas organelas como mitocôndrias, que irão produzir algumas substâncias importantes e energia para o funcionamento correto da célula. Vamos relembrar, professora, qual é a função específica da mitocôndria? Gente, vocês devem lembrar que nas unidades celulares a gente tem partes, né? Temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma, que é aquela região do centro da célula. Nós temos nas células eucarióticas o núcleo, certo? Que vai estar separando o material genético do restante da célula. E aí tem várias organelas. As mitocôndrias são parte dessas unidades celulares. É uma das organelas citoplasmáticas ou celulares que nós encontramos. E aí a gente lembra que nós, seres humanos, vamos tê-las, né, dentro das nossas unidades celulares. Em algumas células que compõem determinados tecidos e órgãos, você vai ter maior quantidade delas ou menor, porque vai depender muito da atividade delas, porque lá nas mitocôndrias ocorre o quê? O processo de respiração celular, ou seja, onde você vai produzir o que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética do nosso corpo. Para tudo que a gente precisa fazer, realizar, a gente precisa de energia. Quem vai gerar essa energia são as mitocôndrias a partir da respiração celular, gerando ATPs. É como se fosse uma moeda de energia. Então, a gente tem esse depósito dessas moedas de energia que a gente retira e aí a célula, ela consegue, né, produzir o que ela tem que produzir, as substâncias necessárias por conta dessa associação com as mitocôndrias. Perfeito. Continuando, vamos agora lembrar, já falamos do corpo celular, que é essa porção aqui, né, que eu vou, parece uma estrelinha. que eu acabei de circular, né? Tudo bem? Agora a gente vai falar dos sobre os dendritos. Os dendritos, gente, são essa parte que você tem que parece uma raizinha. Que eu lembro que é galho, raiz, né? Os dendritos são as pequenas ramificações que saem desse corpo celular. Elas funcionam como antenas receptoras que vão captar sinais elétricos e vão fazer o quê? Transmitir. É a mesma coisa, né, que a gente faz todos os dias. Quando a gente recebe uma informação, principalmente mulher, é difícil guardar segredo. A gente recebe, cara, nós ficamos com as nossas anteninhas ligadinhas e a gente capta aquela informação e fica doidinha pra quê? Para retransmitir aquela informação. Às vezes é uma informação bem legal e outras vezes nem é tanto, né? Por isso que as coisas ruins você não compartilha não, tá, galera? Só as coisas boas. Então eles vão captar esses sinais elétricos e vão retransmitir para quem? Para o axônio. Aqui o axônio, prolongamento. Gente, esse prolongamento. Agora a gente vai ver melhor, né? Esse prolongamento, olha aí. O axônio é uma grande extensão do corpo celular. Então ele é um prolongamento do corpo celular, que se conecta a outros neurônios. Só que quando a gente fala que ele se conecta a outros neurônios, vamos dizer que os neurônios eles não se tocam. Eles se conectam, mas eles não se tocam. Eles se aproximam. Se aproximam, eles estão próximos, mas não se tocam. Então o axônio é uma grande extensão do corpo celular que se conecta a outros neurônios ou a células de outros tecidos. Olha aí, mais uma informação. Não é só neurônio, não. Células também de outros tecidos. Exemplo, músculos, glândulas e outros aí. Em torno do axônio, geralmente são formadas o que a gente chama de bainhas de mielinas. Identifica aí, professora, a bainha de mielina.
composta de células especializadas chamadas de células de Schwann. Olha, nem Schwann, não sei nem pronunciar direito aí essa palavra, mas vocês entenderam aí, né? Elas são especializadas nesse tipo de células, tá? Então, as bainhas de mielina são estruturas, como a professora citou lá no início, que tem um alto teor de lipídios, de gordura, né? Lipídio está associado aqui, gente, a gordura. Lembra que essa célula é uma das da glia ali, né? Tá junto, aquele grupo ali que vai ajudar o neurônio. E a bainha de mielina, ela não tá aí à toa, não, né? Lembra que a gente viu? O neurônio, né? Ele transmite sinais elétricos. É uma proteção, né? A gente pode dizer que é uma proteção. Vamos. Marca texto. Ó, o impulso nervoso tá vindo aqui. Aí os dendritos vão receber, vai passar pro corpo celular, aí vai fazer chegando aqui nos terminais. Nos terminais. E aí sim ele vai ser interpretado dependendo de onde ele vai estar se conectando, tá? Lembrando que essa conexão é através dos neurotransmissores, não tem toque, tá bom? E vale lembrar aí, né? Vocês viram aí no desenho da professora que essa transmissão, ela não é contínua, né? Ela salta, ela vai saltando de nódo a nódo. Nódo, professora, é o nódulo de Ranvier. Então, ela vai saltando de nódo a nódo, até chegar, né, em outro tecido ou em outro neurônio. Por quê? Porque lembra das extensões do neurônio que a gente falou? Tem neurônios que são aqui, são muitos, é muito extenso. E vale lembrar que eu não sei... Então é uma forma desse impulso, né? Na próxima lâmina vocês vão visualizar... Vocês vão visualizar que existem vários tipos de neurônios. Eles não são só... Normalmente na literatura você vai encontrar esses daqui, bonitinho. Essa forma estrelada. Mas tem outros tipos. Justamente. É que a gente vai mostrar agora esses outros tipos. Já aproveita aí se vocês quiserem fazer uma captura de tela, um print ou mesmo desenhar. Desenhar, não tem problema. É o momento. Tipos de neurônio. Nós temos o tipo que é chamado de bipolar, multipolar e pseudo-unipolar. Então vocês percebem aí, né, que já a direção do impulso continua sendo dendrito ao terminal do axônio, como vocês podem ver aqui, ó, sempre essa mesma direção. Tá bom? O que vai diferenciar aí é a posição do quê? Corpo celular, do corpo celular. Olha aí. Então a gente percebe, né, que a gente está só acostumado a ver isso aqui, né? Na maioria das literaturas, esse tipo aqui de neurônio. É o mais comum. Que é o comum, que é o que é mais apresentado em questões de vestibulares ou nas próprias literaturas. Mas nós temos esses outros tipos que... No caso aí, esse tipo bipolar, o corpo celular, a gente já pode dizer que ele está no meio. Você forma uma ramificação do corpo celular, você já forma os dendritos, mas eles se ramificam, né, para o lado esquerdo e direito. Aí é bipolar. Multipolar, você vai ter do corpo celular formando várias ramificações. Aqui as ramificações, tá, gente? Ó, essas ramificações. A bipolar, ó. Bifurcação, só a gente pensar nessa bifurcação que se ramificou. E do pseudo vai sair, do corpo celular vai sair uma projeção, duas projeções na verdade, só que no lado você vai ter os dendritos, essas ramificações, e no outro você já vai ter direcionamento para as terminações do axônio. Tá? É como se ele estivesse saindo de cena e abrindo espaço ali, né? Então perceba aí que esses tipos de neurônio, eles estão de acordo com o corpo celular e a harmonia, né, a estrutura dos dendritos, como a professora já exemplificou aqui. Continuando, os neurônios são encarregados de captar informações diretamente das células sensoriais, como aquelas que compõem a retina, que é o olho, o ouvido, o tato, a língua e outros. Mas além dessas células, o sistema nervoso conta ainda com as células da glia, que lembra que eu falei que são as células melhores amigas? Sustenta, né? São células auxiliares que possuem a função de dar suporte ao funcionamento do sistema nervoso central, que é o encéfalo e medula espinhal. Certinho. Olha aí as células da glia. Vimos ela naquele conjunto e agora vocês estão vendo ela melhor, né? Mais aprofundada. Então, mais uma vez aí, os oligodendrócitos,
micróglia. Ó, vale lembrar, gente, que pode ser tanto micróglia como microglia, tá? E células ependimárias. E as células de Schwann que vão aí formar a bainha. Ajuda, né, na especialização da bainha de mielina. Então, essas aí são as células. Se vocês também quiserem aproveitar esse momento para uma captura de tela, ok. Prosseguindo, vamos entender aí a função de cada uma, né? Vamos falar aqui em especial das oligodendrócitos. Então, elas são células responsáveis pela produção dessa bainha de mielina, possui a função de isolante elétrico para o sistema nervoso central, para os neurônios do sistema nervoso central. Perfeito? Pode passar, prof. Mais uma função. Os astrócitos, cadê elas ali, ó? Tá aqui, parece... Essa célula é muito interessante, né? Ela parece um personagem do desenho animado dos monstros. Não sei se vocês lembram, mas quem assistiu deve lembrar, quem tem irmão pequeno aí. São células de formato estrelado, com vários processos que vão irradiar do corpo celular, apresentam feixes de filamentos intermediários constituídos pela proteína fibrilar ácida da glia, que reforça a estrutura celular. Essas células ligam os neurônios aos capilares, olha que legal, ele está segurando, é como se ele estivesse segurando ali, tá? Um capilar sanguíneo. E a pia mater, que essa pia mater vai estar ali na região do encéfalo, né? Isso aí, dando prosseguimento, células de Schwann, a professora tentando pronunciar bacana, possui a mesma função dos oligodendrócitos, a mesma função. No entanto, se localizam ao redor dos axônios do sistema nervoso periférico. Quando tu vai atender o sistema nervoso central, essa vai ficar especializada no sistema nervoso periférico. SNP. Cada uma dessas células forma uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio. Então, é isso aí mesmo. Células ependimárias são aquelas das células epiteliais colunares que vão revestir os ventrículos dos cérebros e o canal central da medula espinhal. Vocês podem observar um detalhe, que tem uma variedade grande dessa equipe de células do tecido epitelial, do tecido nervoso, só que umas vão estar auxiliando o sistema nervoso central e outras vão estar auxiliando o sistema nervoso periférico. E aí, a conexão que elas vão fazer, umas vão ficar ajudando só o neurônio, outras vão se conectar à musculatura, vasos sanguíneos, vão se conectar ali às células do tecido epitelial, como as células ependimárias. Então, cada uma delas vão estar auxiliando e sendo úteis em determinada parte do nosso corpo. Isso aí. Então, em algumas regiões, essas células são ciliadas, facilitando a movimentação do líquido cefalorraquidiano, que foi o que a professora acabou de citar. Continuando, micróglia, microglia, células da glia. Pronto, ouviu células da glia, já sabe que é a micróglia, microglia. Tá ok, pessoal? Estas células são pequenas, né? E alongadas, células pequenas e alongadas com prolongamentos curtos e irregulares. E elas são fagocitárias e derivam de precursores que alcançam a medula óssea através da corrente sanguínea, representando o sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. Mais uma vez aí, né, encéfalo e medula espinhal. Vocês lembram que o processo de fagocitário, ele é para fazer como se fosse uma limpeza do ambiente, né? Eles vão fagocitar e normalmente vão destruir, vão se ligar ali as células dos lisossomos, estruturas dos lisossomos, para poder fazer a digestão de alguma coisa que não seja mais útil. Isso aí. E a transmissão do impulso nervoso? Vamos lá, a gente falou bem no início, vamos repetir aqui de novo para vocês. Sim. Em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos dos dendritos e vão seguir até o corpo celular, percorrendo todo o axônio, e da extremidade destes são passados às células seguintes. Então, você tem aí, ó, dendrito, corpo celular e axônio. E as terminações desse axônio. Tudo bem? Então, é nesse sentido sempre. Então, quer dizer que se você tiver essa
conexão de um neurônio associado a um outro neurônio, você vai ter o que ali perto dos dendritos? As terminações do outro dendrito. É sempre assim, terminação, dendritos, que é a sequência do impulso. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né, o impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica. Olha aí, gente. Sim. Origem elétrica. E resulta de alterações nas cargas elétricas das superfícies externa e interna, né, da membrana celular. Então, recebe esse estímulo, o dendrito recebeu esse estímulo, esse neurotransmissor, e a partir dali eu tenho o quê? A propagação do impulso nervoso. O que você consegue... Desculpa. O que você consegue ver nessa imagem? Que você tem, do lado de fora, cargas positivas, nessa primeira imagem, e do lado de dentro, cargas negativas. Você está conseguindo visualizar isso? Perfeito. Aí, a partir do momento que esse impulso começa a se propagar ao longo do axônio, você vai ter a despolarização da membrana. Olha lá, você vai ter do lado de dentro se tornando carga positiva e do lado de fora negativa. E isso vai sendo ao longo de todo o axônio, tá certo? Então, a despolarização quando o impulso nervoso... Deixa eu colocar aqui. Quando esse impulso nervoso está passando, há essa despolarização. Carga negativa se transforma em positiva e do lado externo, que era positivo, negativo. Quando sai desse processo, ocorre a repolarização novamente, voltando a ser negativa na parte interna e positivo do lado de fora, no meio ambiente externo. Isso aí, gente. Vamos continuar aí. Vamos falar agora dos arcos reflexos. Então, nos animais, os estímulos do ambiente são captados pelos órgãos sensoriais. Bom, neles há dendritos de neurônios especiais, que são os neurônios sensitivos, que recebem estímulos e os transformam em impulsos nervosos. É aquilo que a gente falou, né? O nosso tecido nervoso, ele tem essa capacidade de também captar o estímulo externo, através dos nossos órgãos sensoriais. Vamos pensar aí na pele, né? Falamos do tato, falamos da nossa visão, da questão da visão, da audição. Então, todos esses estímulos sensoriais, eles recebem, né? Eles tendem a ter uma resposta. Com certeza. Tá bom? Que é, nesse caso aí, através dos impulsos, estímulos, através dos impulsos nervosos. Entretanto, apenas a captação de estímulos não é suficiente. Os organismos também devem ser capazes de emitir alguma resposta. Aí muito vai, né? O que a professora deu exemplo ali, né? Na hora lá de você calçar a sua bota. Então, se você percebe ali algo estranho, de repente, automaticamente você faz o quê? Você vai tirar seu pé. Tá andando, você vê alguma situação, aí não deu tempo de você já estava dentro de casa, vê alguma situação grave do lado de fora, só que você tá sem sandália. Você não deu tempo nem de calçar a sandália, professora Laís. Aí a pessoa sai correndo, né? E aí, quando pensa que não, tá pulando, porque o chão tá quente, né? Nessa nossa região, pelo amor de Deus, é quente, até o chão fica quente. Então você vai ficar saltando porque você não vai aguentar a temperatura que tá ali. Então é uma percepção, você recebeu esse estímulo e aí você vai ter qual é a resposta? Ficar saltando até encontrar um ambiente ou procurar a sandália, né? Isso mesmo, e o que a professora falou, né? Para que isso ocorra, nesse caso o neurônio sensitivo, ele leva o impulso até o neurônio associativo que está no cérebro ou na medula. E vale lembrar aí do sistema nervoso central. Então, mais uma vez aí, calçou o sapato, percebeu que tem algo estranho, até mesmo uma pedra ali, o que você vai fazer? Você não vai ficar com aquela pedra no sapato, óbvio, né, professora? Então, o estímulo é o quê? Você tirar o seu pé e ver o que tem ali. Então, é uma reação, né, uma resposta. Essas respostas são chamadas de atos reflexo. Mais uma vez aí o exemplo aqui, né? O meu filho, ele só tem o quê? 2 anos. Mas ele já sabe que quando ele toca numa panela quente, automaticamente o que ele faz? Recua, né? Tira a mãozinha, porque ele sabe que ali é uma resposta, mesmo ele sem saber que ele vai queimar a mão, que pode ali, a panela pode virar em cima dele, ele já sabe o quê? Que ali já tem uma resposta. É muito interessante isso, você falando do seu filho, porque ele aprendeu isso, né? A gente tem a nossa memória
Logicamente, a primeira vez que ele se deparou com uma panela, ele olhou aquilo ali tão bonitinho, ele vai com a mãozinha pra tocar, porque ele é curioso, isso é nato da criança. Ela vai tocar, vai querer puxar. Quando ela percebe que aquilo ali provocou uma dor, então a dor ela é muito importante. Toda essa associação. Eu tenho meu sistema nervoso, eu tenho essa associação de várias células da glia, neurônios. Então tudo isso vai ser coordenado. Por quê? Para eu recuar ou ele retirar a mãozinha, eu vou ter o quê também? Outros sistemas, né? Sistema muscular, sistema esquelético, para poder retrair isso ali e tirar a mãozinha. Mas aí o que vai acontecer com ele? Vai chorar, né? Porque doeu, queimou. Mas ele vai aprender. Da próxima vez que ele observar o objeto... ele já não vai mais pegar na panela. Exatamente. Quando eu falar que não pode, não pode. E assim aconteceu conosco também, né? Com certeza tivemos algum momento que a gente nem lembra mais. Que os nossos pais, né? Os nossos responsáveis devem ter falado, não faça isso, menina, não faça isso, menina. A gente foi lá, fez, a gente aprendeu depois, né? Na dor, propriamente falando. Continuando aqui, né? É um exemplo aí dos arcos reflexos. Então, aquilo que a professora falou, não é só apenas o neurônio, a gente tem todos outros tipos de tecido aí, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido ósseo, que vai estar associado a esses atos reflexos. Então, exemplo aí, né, quando o tendão do músculo da coxa inserido na patela, um osso do joelho é estimulado pelo martelo. Vamos lá, eu vou ler de novo que até eu me perdi aqui. Quando o tendão do músculo da coxa, que ele está inserido aqui na patela, pessoal. Patela é essa parte, essa estrutura óssea que fica bem na frente do joelho. Eu vou tentar. Se você perceber, ele se desloca, ele se movimenta. Se você for magrinho, você consegue perceber mais fácil. Quando essa estrutura é estimulada por esse martelo aqui, tá vendo aqui? Tum, dá um toquezinho. O martelo aí, ele dá um toque, sem a gente perceber, sem a gente raciocinar nada. É uma coisa assim, biológica, eu falo. O que a gente acaba elevando a perna para cima. Então, a distensão, isso quer dizer o quê? Quando essa elevação de perna para cima é uma distensão, né? Que ela estimula receptores nele presentes que geram um impulso nervoso transmitido por um neurônio sensitivo, nesse caso o neurônio que estava naquela região, a um neurônio motor, e deste para o músculo que se contrai e o paciente dá um chute no ar, é o ato reflexo patelar, que é muito comum os ortopedistas, para quem vai, né? Vai em ortopedista, ele fazer esse exame, né? Só para verificar como é que está essa resposta neurológica do paciente com relação a esses instintos. A gente pode dizer que é um instinto biológico, tá ok? E, para finalizar aqui, curiosidades sobre o sistema nervoso. A gente falou aqui do tecido nervoso, mas algumas curiosidades, né? Os seres humanos, eles possuem cerca de 86 bilhões de neurônios, que são as nossas células nervosas no cérebro. E a especialidade médica que trata do sistema nervoso é a neurologia. Né? A transmissão dos impulsos nervosos entre neurônios ou de neurônios para órgãos efetores, que são aquelas glândulas e músculos do corpo, ocorre através das sinapses. Então, pessoal, é isso aí. Já estamos aqui finalizando, né, a nossa penúltima aula de biologia. Espero que vocês tenham aprendido esses conceitos e até daqui a pouco. Tchau, galera!